E para você que está acompanhando a nossa aula de hoje, mas não se inscreveu previamente pela internet, preencha por completo a ficha de avaliação com todos os seus dados. Agora, concessionário, envie o mais rápido possível as fichas de avaliação e a lista de presença para a Yasmin e a Carol no e-mail ou no endereço que aparecem aqui embaixo. E aproveite também que a sala de treinamento está cheia e mande fotos, elas podem aparecer em um de nossos treinamentos. Muito bem, pessoal, e sempre que fazemos a manutenção no sistema de suspensão, devemos estar atentos a dois serviços complementares, o balanceamento e a geometria da direção. Por falar nisso, vamos entender melhor a numeração do próprio pneu. Observem, identificação do pneu gravado na banda lateral. Então temos aqui, nessa numeração, neste exemplo, o 275 significa que é a largura total do ponto mais largo da própria banda de rodagem do pneu calibrado e sem carga é de 275 milímetros. O barra 40 é uma relação percentual entre a altura e a sua largura, ou seja, 40% da largura total. O R, que é a construção da carcaça, é do tipo radial. Se não tiver nenhuma letra, significa que o pneu é do tipo diagonal ou convencional. Neste exemplo, 18 é o diâmetro do aro do pneu, sempre em polegadas, portanto, 18 polegadas. 99 é o índice de carga, ou seja, o quanto de peso o pneu suporta. Existe uma tabela de fabricante de pneus, neste caso, 99 significa que suporta até 775 kg de carga. Não podemos trocar esse índice por um menor. Se for trocar, sempre por um igual ou um índice maior de carga. E o Y é o índice de velocidade. Falou do pneu, temos que falar o quê? Especificamente do balanceamento. Então existem várias máquinas, vários equipamentos no mercado, local ou externo, para fazer o balanceamento, ou seja, adequar toda a distribuição de peso, pneu e roda. Vamos ver. As máquinas de balanceamento indicam para o operador os pontos onde devem ser instalados os pesos para compensar os desequilíbrios estático e dinâmico. Portanto, temos o quê? Máquinas convencionais que giram esse conjunto para medir as forças de desequilíbrio para cima e para baixo e a trepidação lateral desse conjunto roda e pneu. Após as medições, e neste exemplo, uma marcação aqui em laser, vamos colocar o peso indicado pelo equipamento no local correto para adequar essas forças de equilíbrio estático e dinâmico da própria roda do veículo. Mas não adianta nada fazer um excelente balanceamento externo se na hora que montar roda e pneu lá no veículo houver sujeira, impregnações, disco de freio com problema. Então temos que fazer o quê? Fazer uma limpeza tanto do lado da roda quanto onde ela é apoiada. Vamos verificar. Então temos aqui exemplos de locais para a limpeza das superfícies de apoio da roda. Então, tanto no disco de freio, no cubo de roda dianteiro, no apoio da própria roda em relação ao disco, no cubo da própria roda, devemos o quê? Sempre verificar e limpar esses componentes. Porque qualquer sujeira, impregnação ali, causará uma má fixação do conjunto. Automaticamente teremos um desbalanceamento. E ainda, caso existam, examinar os anéis centralizadores de roda, quanto à deformação, concentricidade, e se há folgas entre a roda e o cubo. Detalhe muito importante, a correta aplicação dos parafusos de roda, roda de liga ou roda de ferro, quanto ao comprimento desses parafusos. Existe pneu que deforma ou desgasta de forma irregular. Visivelmente não percebemos na hora de balancear a roda, mas há equipamentos para isso. Então,
A nível de curiosidade, vamos verificar um equipamento diferente de análise de pneus. Então, existem máquinas de balanceamento que submetem o pneu a forças de rodagem como se estivesse no veículo. E aí, nesse equipamento, é usada a tecnologia a favor do balanceamento, para justamente identificar se o pneu tem um desgaste lateral, uma deformação. Dependendo do caso, se o problema for leve, a máquina pode sugerir os locais de instalação no veículo, para que as forças laterais sejam anuladas ou atenuadas, e dessa forma ter maior sucesso no resultado de alinhamento e balanceamento no veículo. Então, deformação de pneu é um outro motivo de veículo puxar para um dos lados, porque existem forças que atuam nas rodas. Vamos verificar. Existem forças para um lado ou para o outro e justamente nesse apoio da roda. Observem bem no centro da figura. Temos a roda já montada, o conjunto com o pneu. Então existem forças laterais, resultante aí da força centrífuga, que tende a tirar a roda do sentido dirigido. Existem forças do próprio veículo, a tração, por exemplo. Existe ainda forças da natureza, ventos laterais. Então, qualquer deformação tende a trazer o veículo para um desalinhamento. Ou seja, pessoal, ocorre o quê? Pneu faz o carro ficar desalinhado. Pneu faz o carro trepidar, como se estivesse desbalanceado. Então, há algumas análises nesse sentido. Vamos ver mais algumas. O equilíbrio do pneu. Então, o desbalanceamento estático pode ocorrer no pneu. Então, é uma maneira aí de restabelecer o equilíbrio estático e dinâmico de roda e pneu. No equilíbrio estático, tal como a própria palavra indica, o conjunto roda e pneu deve estar equilibrado quando parado. Por exemplo, se um conjunto estiver centrado no eixo e não apresentar movimentação de rotação, ele estará equilibrado estaticamente. Então, claro, um pneu já balanceado, ele vai parar em qualquer posição. Com a roda no alto, por exemplo. Se estiver desbalanceado, a parte pesada vai ficar para baixo, ele vai até se movimentar sozinho. Vamos ver mais detalhes da banda de rodagem. Força lateral no pneu, então observe que desgaste do pneu ou alguma irregularidade ou um pneu cônico faz com que o veículo fique desalinhado devido às forças laterais geradas no sentido dessa conicidade do pneu. Tem um outro item muito importante a ser verificado, porque temos os ângulos que atuam no conjunto roda e pneu. Vamos observar 4 ângulos distintos. Vamos ver. Temos um ângulo de tração, uma força de tração, uma força de frenagem, uma força que atua nesse conjunto em relação à sua parte lateral e um de desvio de lateral quando a roda dianteira é esterçada. Então temos esses 4 ângulos de geometria e 4 forças que atuam nessa geometria da direção. E sempre que finalizamos qualquer intervenção, qualquer atuação na suspensão do veículo, devemos fazer o quê? Fazer a geometria da direção, que é a conferência e correção de todos esses ângulos. Vamos ver. Então, depois de acidentes, colisões ou mesmo manutenções, temos que fazer o quê? Colocar o veículo em equipamentos de alinhamento para a correção desses ajustes. E sempre lembrando, há sistemas eletrônicos que atuam em conjunto, como controle de cruzeiro adaptativo, como assistente de permanência de faixa, entre outros. Por isso que a geometria da direção é o último serviço e finaliza com correções de adequações, seguindo o padrão da própria montadora. Muito bem, e assim terminamos este treinamento aqui no seu TV Notícias da Oficina Volkswagen. Fica aqui o meu muito obrigado, até o nosso próximo programa. E agora vamos ao recado final do Ivamoto.
Espero que tenham gostado do nosso treinamento e muito obrigado pela sugestão do tema. Essa interação é muito importante para a continuidade do nosso programa. Gostaria de colocar um ponto muito importante, que é a utilização das peças originais Volkswagen. Essa é a garantia da qualidade do seu serviço e a satisfação do seu cliente. Bom, estamos chegando agora ao final do nosso treinamento. Gostaria de lembrar que o próximo será no dia 13 de setembro, sobre freio de estacionamento elétrico do Golf. Muito obrigado pela participação e até logo.